Senhor. Convido os amados irmãos que abramos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Glória a Deus. Glória a Deus. O Evangelho escrito por Lucas, capítulo 16. E o versículo 19. Glória a Deus. Ora aí. Ora. O mundo murmura-se tanto entre os cristãos desenhos. Em vez de louvores aplanto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em mar Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Amém? Vamos ler. O texto sagrado diz assim: ora, 16 e 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas na porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormentos. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Podem sentar. Irmãos, eu estava meditando de algo da parte de Deus. Eu tinha 2 esboços ali, ia trazer a mensagem daqui, mas de repente meu coração sentiu de Deus de mudar e vir para o Novo Testamento e falar essa passagem bíblica que Jesus, o próprio Jesus, quando estava entre nós aqui na terra, fisicamente falando, do seu corpo carnal, ele pregou isso daqui. E foi muito bom Jesus ter deixado isso daqui para a gente na Bíblia. Por quê? Porque se alguém, a gente prega sobre o inferno, sobre o céu, mas nem o que pregamos fomos lá.
precisamos de uma prova. E graças a Deus que essa prova não foi dada por nenhum discípulo, por nenhum apóstolo. Essa prova foi dada pelo próprio Jesus quando veio. Então entende bem, você que está aqui hoje, você é querido de Deus, você é amado de Deus, independente da tua cor, da tua religião, da tua nacionalidade, independente do teu credo, independente do teu status social, das tuas condições financeiras, independente de qualquer coisa, Jesus te ama. Deus te ama. Aleluia. Entende bem? Agora, tem um porém, você foi criado por Deus, você é criatura de Deus. Todos nós somos criatura de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus como Salvador. Agora Deus não quer perder nenhum de nós. Principalmente vocês que estão aqui hoje, nesse recinto, nesse espaço que Deus constituiu para que Ele falar o coração daqueles que vêm buscar. E também aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube também. Deus tem a mesma palavra que está aqui, serve para você também que está do outro lado nos assistindo. Entende bem uma coisa, essa passagem aqui, ela está como epígrafe de uma parábola, mas ela não é uma parábola porque uma parábola, nas parábolas não se mencionava nome de pessoas, tá? A parábola era uma ilustração, mas quando o Senhor fala esta passagem bíblica aqui, ele se refere ao nome de duas pessoas. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Muito bem. Essas duas pessoas, uma se chama Lázaro, e a outra ele denomina como o rico. Então o texto diz assim, o Senhor começa a mostrar a posição, o comportamento dessas duas pessoas. Agora eu vou falar para vocês. Olha, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Púrpura, veja bem, o homem era muito rico. Este homem, ele era judeu, tá? Ele era um homem de nacionalidade hebraica, descendente de Abraão. Entende bem? Descendente de quem? Muito bem. Todos os descendentes de Abraão, eles têm um comportamento estranho. Qual é o comportamento? Eles acreditam que por serem descendência do pai da fé, que é Abraão, eles são salvos. Independente de qualquer coisa, eles são salvos, são escolhidos por Deus e nada vai fazer eles perder a salvação. Isso é um grande engano. Um grande engano. Que ninguém é salvo por causa de A ou de B. O filho não é salvo por causa do pai. O pai não é salvo por causa do filho. Certo? Cada um é salvo pela fé. Cada um é salvo pela fé. Entende bem? Então aqui, esse rico, ele tinha um costume que é comum dos judeus dizer isso. Eles acreditavam que toda pessoa pobre era marcada por Deus, era amaldiçoada por Deus. E todo mundo que era rico era abençoado por Deus. Grande engano. A Bíblia diz em Provérbios que o rico e o pobre se encontraram. A ambos fez o Senhor. Tá? O dinheiro não faz diferença diante de Deus. Certo? O dinheiro é algo efêmero. O dinheiro passa. As almas não. As vidas não. As vidas são eternas. Nós sempre existiremos. Você nunca vai deixar de existir. Você é eterno. Agora, onde você quer viver a sua eternidade? Em cima ou embaixo? No céu ou no inferno? Você escolhe. Aqui. E hoje é o dia de se escolher. Tá? Para alguns pode até dizer assim: eu já escolhi, já sou cristão. Mas talvez tenha alguma coisa para se consertar na sua vida. É verdade. Talvez tenha alguma coisa para ser corrigida na sua vida. Então hoje é o dia. E aquele que ainda não assumiu o compromisso fiel com Cristo, hoje é o dia de assinar a carteira e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem prometido àqueles que lhe servem e àqueles que são fiéis a Ele. Entende bem? Este homem era muito rico. Ele se vestia
de linho finíssimo e de púrpura. O que é linho finíssimo? Uma roupa muito cara mesmo, tá? Uma calça comprida de linho, ela chega a custar R$900, R$800 de puro linho. E ele se vestia de púrpura. O que é púrpura? Aquelas roupas brilhosas, que naquele tempo, misericórdia, essa roupa, só quem tinha ela era milionário, porque uma das coisas que era mais importante naquele tempo era água e vestes. Água e vestes, tá? E esse homem tinha vestes em abundância. Vê bem, e aí vai, ele era muito rico, e ele achava que era o bam de Deus. Eu sou rico porque Deus provavelmente gosta de mim, me ama, tá? Tem me abençoado, então eu sou uma pessoa que sou amado de Deus. Isso é um grande engano. Não é o dinheiro que vai dizer que você é amado de Deus. Não é a bênção que você vai receber que vai dizer que você é amado de Deus. Porque a bênção, ela é dada a todo mundo que tem fé, independe. Até o ímpio, se ele está nessa porta aí, se ajoelhar e dizer: Deus, eu creio em Ti, me ajuda, me concede essa graça, Deus concede. Ele não é salvo, mas recebe a bênção. Por causa do quê? Da fé. Entende bem? Então, ó, ele achava que o dinheiro lhe fazia diferente dos outros, melhor do que os outros. E tem mais aqui um texto assim, ó. E ele vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Era só nos bares, era só nas baladas, era só derrames de cerveja, né? Bebidas, champanhes, né? Trazendo para o tempo de hoje. Ele vivia sua vida regalada e esplendidamente, mostrando para todo mundo que tinha. Um dia desse eu estava assistindo um repórter e ele estava mostrando um homem que ele gasta R$20 mil toda noite nas baladas, né? E um jovem que ele tinha de tudo, e todas as noites ele estava na balada e chegava a gastar R$100 mil, e o dinheiro dele não se acaba, porque o pai dele é dono de minas de diamante e é muito dinheiro que entra. Então ele está vivendo a sua vida, ele está vivendo a sua vida regalada e esplendidamente, tá? Ele está esquecendo que um dia ele vai partir, porque o Senhor diz em Hebreus 9:27 que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tem gente que acha que depois que morrer ainda vai voltar. É um grande engano, porque morreu, segue-se o juízo. Entende bem? Ele vivia sua vida regalada e esplendidamente, só gastando, só curtindo. Pode pegar aí que eu pago, deixa comigo, não te preocupa não. Aqui não falta dinheiro não, aqui tem de sobra. É, bom demais. Mas é um perigo viver a vida assim, é muito perigoso, tá? E aí o texto aí vai ver isso agora. Regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, lá atrás da casa daquele homem rico, e um pobre miserável. Mas um pobre miserável que tinha muita fé em Deus, que cria em Deus. E você vê que mesmo ele tendo fé, ele viveu uma vida miserável. Miserável em que sentido? De dinheiro, de condição financeira. Está entendendo? Entende bem? Estava lá, necessitando. Sabe qual é a diferença? É que muitas pessoas dizem: como é que pode você ter tanta fé e viver, de certa forma, mendigando? Não é que vai pedir esmola, mas precisando, no caso desse homem aqui. É porque Deus não está preocupado com a carne, Deus está preocupado com a alma. Não importa em que condição o ser humano esteja fisicamente falando, importa que a alma dele seja salva. É por isso que a pessoa aceita Jesus, é cego, e às vezes continua cego, mas glorificando a Deus. Às vezes a pessoa aceita Jesus, é paralítico e continua paralítico. Por quê? Deus não está preocupado com a paralisia ou com a cegueira da pessoa. Deus está preocupado com a alma da pessoa, que é eterna. Por quê? A carne, o corpo físico vai descer a sepultura, mas a alma não, a alma é eterna. E o Senhor entende, deixa bem claro que nesse corpo físico, que às vezes é paralítico, que às vezes é cego, quando ele, pela sua fé, morrer e ressuscitar, ele não vai vir paralítico, ele não vai vir cego, ele vai vir com um corpo transformado e glorioso, porque no céu não entra aleijado, no céu não entra cego, tudo que vai para lá é perfeito, vai ser transformado antes de entrar lá, para entrar no céu, porque no céu tudo é perfeito, tá? Entende bem? E aí aqui a gente vê que tinha um mendigo lá atrás da casa dele, esperando comida do lixo. E
que ele sabia que aquele mendigo estava ali e não mandava nem sequer uma marmita, mas no entanto derramava derrames de cerveja, né? Derrames de bebida, tá? Muitas, né? Balada, muitas coisas mesmo, ele pagava, mas não dava um prato de comida para aquele homem que estava ali atrás. E aquele homem era cheio de chagas, o nome dele era Lázaro. Lázaro quer dizer, a palavra Lázaro quer dizer, Deus é o meu socorro. E aquele mendigo vivia cheio de cachorros, e o seu corpo era cheio de tumores malignos, cheio de tumores, descia aquela água podre, aquele mau cheiro, a roupa colava no seu corpo, ele dormia ao relento, né? Esperando sair aquela comida dali. Mas diz o texto aqui que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Era o alívio dele quando o cão lambia as suas feridas, né? E aí diz o texto assim: e aconteceu o que? Versículo 22, que o mendigo morreu. Quem morreu? E foi levado pelos anjos para o seio de... E morreu também o rico. E foi o quê? E foi o quê? Sepultado. Certo? E morreu também o rico. E foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Entende bem? Escuta bem. Antes de Jesus vir à terra, antes de Jesus vir à terra, existia o seio de Abraão e o Hades. Aonde eram esses dois lugares? Quem morria fazendo a vontade de Deus ia para o seio de Abraão. Quem morria na desobediência iria para o Hades. Esses dois lugares ficavam no centro da terra. Aonde? No centro da terra. O Hades mais abaixo, o seio de Abraão mais em cima, mas tudo no centro da terra. No meio, entre o Hades e o seio de Abraão, tinha um abismo. Tem até hoje um abismo chamado Tártaro. É um abismo, está dizendo na Bíblia, não tem fim, escuro, que divide o seio de Abraão, que fica em cima, do Hades. Quem está no Hades não passa para o seio, quem está no seio não passa para o Hades. Isso era antes de Jesus vir à terra, era lá. É Jesus que está contando isso aqui. O que aconteceu? Esses dois morreram. O rico foi para o Hades e o pobre para o seio de Abraão. Por que o pobre foi para o seio de Abraão? Porque é um lugar de delícia, um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de alegria abundante, um lugar aonde o Senhor ali de certa forma é glorificado. Por que ele foi para lá? Por que o pobre foi para lá, para o seio de Abraão? Porque ele tinha o quê? Muita fé. Ele estava ligado com Deus, mesmo passando por uma vida de dor, uma vida de angústia, uma vida de necessidade, mas ele não desprezava sua fé, ele retinha sua fé em Deus, certo? E morreu também o rico, e foi o que? Sepultado. Ele foi sepultado. Diz o texto, que quando o rico morreu, eu acho interessante que o texto diz assim, e morreu também o rico, e foi sepultado. O versículo seguinte logo assim, e erguendo os olhos, eita, aí é que está agora o problema. O rico, na hora que morreu, a Bíblia não diz que ele morreu, mas sabe que o rico morreu. Quando o rico morreu, você sabe que a pessoa morreu, fecha os olhos. Quando ele morreu, que fechou os olhos, que abriu de imediato, ele já estava em outra dimensão. Que dimensão era essa? O Hades. O Hades. Lugar de tormento provisório. Por que provisório? Porque o Hades, ele é a antessala do inferno. É o lugar para onde vai todas as pessoas que morrem em desobediência e afastado de Cristo, tá? Então fica lá nesse lugar ardendo em chamas. É muita sede, é muita sede. A dor lá é angustiante. Vamos ver isso aí lá no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 9. Veja como esse lugar é terrível. É terrível. Marcos, o Evangelho,
Só voltar atrás aí você vai achar. 9 quanto? Marcos 9 e 44 e 45. Vou ler para você. O texto diz assim: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés ser lançado no inferno, no fogo que nunca se. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca. Isso é Jesus falando mais uma vez sobre o inferno, mostrando a realidade do inferno. Lugar esse que todos nós, todos nós corremos o risco de ir para lá, se a gente não obedecer ao Senhor, se a gente não fizer conforme a vontade do Senhor. Ele diz: onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O fogo do inferno nunca se apaga. Ele é eterno, porque quem acendeu foi Deus. Quem acendeu foi Deus. E se você não sabe, tudo é feito com fogo. Tudo é feito com fogo. A terra é uma bola de fogo. Você já viu que quando você sobe no alto aí, você pode olhar lá para baixo, você vai ver um monte de luzes acesa. Nos carros tem luz, dentro da sua casa tem luz, tá? Aonde você vai tem luz, tem fogo. No céu você vê as estrelas, os planetas, tá? Os meteoritos, fogo no céu, fogo na terra, fogo na tua casa, é fogo no espaço sideral. Tudo é fogo e é fogo do inferno também. E o fogo do inferno nunca se apaga. E nós temos que ter cuidado com a gente mesmo. Porque nós corremos o risco de não vigiar e ir para um lugar como esse. Entende bem? Vamos lá, vamos andar mais um pouco aqui na Bíblia. Diz aqui assim, e no Hades ergueu os olhos, estando em o quê? Abre a tua Bíblia e lê comigo. Versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em. E viu ao longe quem? Abraão e Lázaro no seu. E clamando disse o quê? Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vê bem. Ele estava lá na antessala do inferno. E olhando do outro lado, ele viu quem? Lázaro. Ele chama Lázaro pelo nome. Agora. Porque ele não chamou antes. Ele chamou agora. Entende bem? Quer dizer isso aí? Tem coisas que você tem que fazer. Porque depois que morrer não vai ter mais como fazer não. Tem que fazer agora. Pode ser que você precise perdoar alguém. A hora é essa. O tempo é esse. Enquanto você está vivo. Tá? Pode ser que você precise pagar alguém algo. Paga logo. Pode ser que você precise se reconciliar com alguém. Se reconcilia logo. Porque depois que partir, há o perigo. Lázaro! Pai Abraão, pede para Lázaro aí que eu conheço. Eu conheço ele, ele me conhece. Conhece. Mas tu não dava comida para ele, né? Tu não ajudou ele, podendo ajudar. E aí, vai, Senhor, pede para que ele molhe na água e a ponta do dedo. O que é, meu irmão? O que é molhar na água? Vem que é bonito, cara. Molha na água a ponta do dedo. E vem aqui e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Uma gota de água eu queria ver. Lugar terrível, o inferno. Esse é o líquido mais precioso do universo. Os homens sonham em encontrar isso aqui em outro planeta para poderem escaparem da Terra e irem morar lá, mas não tem como. O lugar que Deus deixou para ir morar foi a Terra. Irmão, isso aqui, você não sabe qual é o que tem isso aqui? Água. É isso aqui que vai ser um dos fatores de tormento lá no inferno. A pessoa vai estar ali, num calor terrível. A língua cola no céu da boca. A pessoa com uma sede terrível, terrível, desejando água, isso dia e noite, e não tem uma gota d'água. Ai, que sede, trincando os dentes de tanta dor, tanta angústia, aquele calor, aquela transpiração terrível, a angústia, a aflição, a culpa de não ter seguido a Cristo como devia, é terrível. Lá, imagina,
a língua colada, estou atormentado nesta chama. Ele diz aqui, ó. Aí ele vai assim, ó. O que ele diz depois? Porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora és consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que não poderiam nem tão pouco ir de lá passar para cá, nem daqui para lá e nem de lá para cá. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Ou seja, ele desistiu, viu que não tinha mais jeito para ele, tinha que queimar ali. Mas é o pedido que ele vai lá no inferno, e é o pedido que muitos estão fazendo lá no inferno, pessoas da nossa família que estão lá, que conhecem a gente até, mas está lá implorando. Não tem como, não adianta. Eles estão implorando, eles acham que tem jeito, que pode ajudar, mas não pode mais. Arrependimento tardio se chama. Pai, rogo-te que o mandes à casa de meu pai, para que dê testemunho, porque eu tenho 5 irmãos, para que não venha para esse lugar de tormento. Vê bem, o cara do inferno lá, pedindo para que seja mandado alguém na casa dele para avisar para os irmãos dele não ir para aquele lugar. Vê só, agora está. É por isso que a Bíblia manda que a gente é evangelista antes de morrer, porque depois que morrer ele se lascou. Ele diz aqui assim, olha, de maneira nenhuma. Vê o que ele diz aqui no texto. E disse-lhe Abraão, versículo 29, eles têm quem? Moisés. Quem é Moisés? A Bíblia Sagrada, que é a lei. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam, quem são os profetas? Nós. Estamos aqui para pregar. Então, ele disse, olha, agora vê o que ele diz. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Vê bem, é um grande engano. Porque ele disse, olha, se algum morto fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Isso aconteceu já. Teve um morto que voltou e veio ter conosco. Quem é ele? Ele voltou. Aí eu pergunto: todos estão se arrependendo? Estão não. Porque o morto voltou. Ele está dizendo que se o morto vier, eles se arrependiam? O morto voltou. E o morto, que é verdadeiro, que não há dúvida dele, que se chama Jesus Cristo. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E disse: todo o poder me foi dado na terra, no céu e na terra. Então, ó, cadê? Irmão, quantas pessoas vão se lamentar quando chegarem naquele lugar? Ah, que arrependimento terrível. O que mais dói é o arrependimento e a culpa por ter tido a oportunidade e não ter aceitado. É terrível. Você que está aqui nesta noite, seja cristão ou não, vigia. Aceita Jesus como teu Salvador. Não paga nada, não dói nada. Você só vai prosperar, você só vai ganhar com isso. E você que é cristão, cuidado com a tua vida. Procura congregar mais, procura evangelizar mais, procura amar mais, procura perdoar mais, procura servir mais, procura estar mais na presença do Senhor, porque daqui a pouco Ele está voltando para nos buscar. E veja que ele diz aqui assim, ó: disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Ou seja, que quer dizer que quem morre jamais volta aqui. Morreu, segue-se o juízo. Tem religiões por aí que pregam que o seu parente, que o seu parente está lá e quer falar com você. E a pessoa vai lá, acreditando. Chega lá, a pessoa tem uma surpresa. Porque quando chega lá, o que acontece? Eu já fui de lá e eu posso falar isso porque eu sei. Eu já passei por lá. Eu já passei por várias religiões porque eu procurava paz e não encontrava. Eu e minha mãe, eu tinha medo da morte. A gente queria paz, a gente queria ter vida, mas a gente não tinha. A gente vivia no candomblé, a gente vivia na magia negra, vivia no espiritismo, depois fui para a mesa branca, passei pelo catolicismo, fui para a cartomancia, saí passando por algumas seitas budistas,
E saí procurando a paz e não encontrava. E um dia eu ouvi falar de Jesus. E foi aí que a minha vida mudou. Porque eu aceitei e hoje eu posso dizer que eu encontrei a vida, a salvação, a paz, tudo que eu procurava, eu achei em Jesus. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma, porque Jesus não é uma religião. E se houvesse uma religião verdadeira, essa religião se chamava Jesus. Porque Ele é o único que pode ligar o homem a Deus. Nenhuma religião pode ligar o homem a Deus, só Jesus. Ele mesmo foi quem disse: ninguém vem ao Pai senão. Então Ele quem religa. Ele é a religião que nós precisamos, Jesus Cristo. Então, amado, nessas casas a pessoa diz: ah, fulano está aqui, quer falar com você. E a pessoa cai na tentação de ir lá. Chegando lá, se assenta diante de um necromante, que é alguém que incorpora um espírito de um morto, que na verdade não é um morto, mas sim um demônio que diz-se ser o espírito daquela pessoa que morreu. E aí o que acontece? Você perdeu lá o fulano de tal. Fulano de tal está aqui, quer falar com você. Será que é mesmo? Vou lá. Chega lá. O necromante recebe a entidade. Aí a entidade vai lá e diz através do necromante, que é o homem que incorporou, para aquela pessoa que veio cá: lembra de mim? Eu sou teu irmão. Zeus. Meu irmão, prove. Você não se lembra não que a gente vivia assim, 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 assim? É mesmo. Sim. Você se lembra daquele segredo que a gente via? E ele fala com a mesma voz do irmão da pessoa e fala segredos que só eles dois sabiam. Só que todo segredo, para você saber o meu segredo, eu tenho que falar. Aí tem que ser no seu ouvido, eu tenho que falar, eu tenho que sussurrar. Na medida que eu falo, a palavra não fica só em você, ela sobe para o ar, fica retida no ar. Porque tudo que a gente fala fica retido no ar. Está entendendo? Então o que acontece? Ele fala com voz do parente, porque o diabo ele é imitador. Ele sabe tudo que você já falou. Tudo do seu passado ele sabe, ele só não sabe do teu futuro. Né? Eu me lembro até de uma mulher lá na Bahia, que fui falar com um pastor conhecido meu, e ela disse assim: olha, deixa eu ler a sua mão, porque eu vou dizer o que vai acontecer com o senhor até o tempo do senhor morrer. Aí ele, o homem de Deus, ele disse: não, deixa eu ler a sua, que eu vou dizer para você o que vai acontecer depois que você morrer. Então entende bem. Vai lá e acontece isso daí. Eu me lembro de uma mulher nova convertida, e ela chegou a dizer para o pastor: pastor, eu converso com meu esposo todo dia. Aí ele disse: mas como? Ele não morreu? Morreu, mas toda noite ele me visita. Eu disse: opa, fica cuidado aí. Ela tinha uma linhagem que tinha vindo desse lugar. Alguém tinha falado para ela que era possível isso acontecer, e ela acreditou. E aí o diabo aproveitou e à noite ela se encontrava com seu esposo na sala da sua casa. Ele vinha, falava com ela, dizia que estava tudo bem, estava num lugar maravilhoso, que ela fosse por aquele caminho, não sei o que, começou a falar com ela. Aí o pastor disse: olha, não é o seu marido? Ela disse: é. Ele conversa comigo, eu vejo ele, tá? E ele conta segredos que só a gente sabia. E ela começou a dizer, deixar bem claro. E aí ele disse: eu vou lhe provar que não é ele. Como? O senhor vai estar lá? Ele disse: não, eu vou lhe dar só uma palavra. Se for ele, ele vai continuar com a senhora. Se não for ele, ele vai desaparecer na hora. Diga, quando ele aparecer, a senhora diga assim: o sangue de Jesus tem poder. E ela foi ansiosa para casa. E chegou lá a hora, perto da meia-noite, ela sentou no sofá que ela sempre sentava. E daqui a pouco, já vem. Já vem. Aí quando ele aparece: oi, meu amor, eis-me aqui novamente. Vim ao teu encontro, pois senti muita saudade. E ela: sim, amor, tem tanta coisa para te dizer. O que é, minha linda, você tem para me dizer? É porque o meu pastor disse que o sangue de Jesus tem poder. Desapareceu, ficou a gatinha miserável na sala de enxofre. Demônio, irmão. Demônio que se materializa e se transforma até em alguém que você conhece para tentar lhe enganar. Pessoas que morreram.
Irmão, morreu, segue-se o juízo. Ninguém volta de lá para cá. É de lá mais adiante. Cada um vai viver aquilo que escolheu aqui na terra. Então você escolhe hoje aqui o que você quer ser, para onde você quer ir. Você escolhe. E não vale a pena sair daqui sem escolher. Porque o Senhor deixa bem claro na sua palavra que nós estamos diante da morte e da vida. E ele diz: olha, escolhe pois a vida para que viva. Entende bem? Quem garante que eu e você vai chegar até amanhã? Não podemos garantir isso para ninguém. A qualquer momento ele pode partir. Eu lembro de um homem estava vendo um exame na firma e entrava gente maguinho lá fazer exame de rotina, fazer exame de maguinho, saía tudo normal. Entrava idoso, saía tudo normal. E entrou um cara bonitão, saradão, forte. Acho que ele entrou todo daquele ano, todo convencido, né? Fazer exame. Falei, vamos lá, fazer exame. Quando ele vai lá fazer exame, o médico, eita, vai, chama. Vai, pega os aparelhos aí, chama a ambulância, rápido, que ele vai morrer já. Por dentro já estava com veio, entupido, um monte de coisa, ele estava perto de ter um ataque aí, ó. Aí teve que sair nas pressas já, nos aparelhos já, porque o camarada entrou lá todo assim, de repente, quem diria? Porque às vezes a gente pensa, irmão, quem está ali perto, está tudo ok, está tudo bem, é um grande engano nosso. A gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe o que pode acontecer daqui a alguns minutos lá na frente. Temos que estar de plantão na presença de Deus, temos que estar ciente do que pode acontecer e fazer um seguro de vida, porque daqui a pouco a gente está partindo para um lugar melhor do que aqui. É melhor do que aqui, porque quem está no céu, irmão, diz assim: menino, se eu soubesse que aqui era assim, eu já tinha vida há mais tempo, só que eu podia ir quando quer, que aí é suicídio. Mas se você pudesse perguntar a alguém que você ama muito e alguém que te amava muito e que está lá no céu dizendo assim: quer vir para cá? Deus me livre. Deus me livre, porque o céu é um lugar de gozo, de alegria, de paz abundante. O céu é maravilhoso, lá tudo é novo, nada se repete. Ele é lindo, é infinito, é eterno. O céu, irmão, eu não tenho mais palavras para dizer porque eu não fui lá ainda. Eu estou falando dentro da palavra do que eu sei, até onde eu alcanço. Porque o meu entendimento é muito pequeno para eu poder falar para vocês quanto é lindo, belo e maravilhoso o céu, o lugar para onde a gente está indo. Aleluia! Então, igreja, você está indo para o céu. Guarda a tua coroa, vigia na terra, porque existe um ladrão que está a fim de roubar o que você tem. E como é que ele rouba? Colocando em você ódio, angústia, aflição, desejo de vingança, ira, malícia, para você se desviar do querer do Senhor e assim, irmão, se perder junto com Ele. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para mostrar que não vale a pena viver uma vida dissoluta. Você que ainda não aceitou Jesus, não vale a pena viver essa vida aí, ó. Aí você diz assim: ah, pastor, mas eu não sou rico, não viu padre nada para ninguém. Não, você é riquíssimo. Você pode não ter R$1 no bolso, então você é riquíssimo. Você tem 2 pernas, tem 2 braços, tem o olho, tem a saúde, tem o entendimento. Deus te deu essa riqueza e você infelizmente está desperdiçando, está gastando tudo com o mundo lá fora. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para que essas riquezas sejam investidas no seu reino, para a sua glória. Nesta noite eu pergunto: cadê a primeira vida para Jesus? Cadê? Cadê a primeira alma para Jesus? Cadê? Cadê aquele que quer renunciar ao mundo e voltar para Cristo? Assumir um compromisso. Não é tão bom, irmão. Não vale a pena ficar aí fora, você só está perdendo. É um dia de vitória. Esta noite é um dia de vitória. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Vamos tomar essa decisão. Jesus te ama, Jesus te quer. É a grande hora, é o grande momento, é esse. Vale a pena. É só perseverar. É só confessar ao Senhor. É só assumir um compromisso fiel com Ele. Ele vai ser fiel com você. Tenha coragem. Vença o inimigo nesta noite. Vamos ficar de pé, igreja. Que Deus ele continue